gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name. And they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início, então, nós teremos uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. Vamos orar todos. Gracioso e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a partir deste momento, Senhor, estamos reunidos na Tua santa presença, juntamente com essa igreja invisível que se reúne ao redor da Tua santa palavra, ó Pai. E nós agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos recebidas até aqui, pela vida, pela saúde, pela paz, pelas alegrias, pelas lutas também, porque as lutas nos ajudam a aperfeiçoarmos o nosso caráter, Senhor. Então nós damos graças porque de todas as maneiras o Senhor está cuidando do Teu povo, ó Pai. E nós pedimos perdão por todos os nossos pecados neste momento, nossos erros, e agora pedimos a direção do Senhor também para este culto, que nós possamos ter a inspiração divina para fazer aquilo que seja correto, para edificar o povo do Senhor e para que o nome do Senhor seja glorificado. E nós pedimos estas bênçãos no santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo e nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, amados, este programa, ou esta programação, não é? Ela é uma gentileza da Igreja Tabernáculo da Fé. E nós temos o tabernáculo em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. E nós temos os cultos ali, e que estão aí na descrição do vídeo com seus respectivos horários, não é? E temos também o tabernáculo do Parque Shalom, na cidade de Campinas, e também ali estamos na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130. Esse endereço fica bem assim ao lado dos antigos barracões da Sadia, né? E os horários dos cultos também, os dias estão na descrição do vídeo. E nós estamos aqui, pela graça de Deus, tentando levar uma pequena porção da palavra do Senhor Deus, da mensagem que Ele tem nos mandado neste tempo, para alcançar os filhos eleitos de Deus, né? Então fiquem conosco, permaneçam conosco e sejamos todos abençoados. A escritura que está aberta aqui para lermos está na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3. E nós começaremos a leitura no versículo 11. 1 João 3, versículo 11. E nós temos a parte de louvores também, temos a oração da fé, a corrente
em favor uns dos outros, né? E vamos também dar a continuidade na leitura da mensagem No princípio não foi assim. Agora então vamos cantar todos, adorar ao Senhor com a alma, com o coração, e depois nós voltaremos com a leitura bíblica. Cantemos para Deus agora. Jesus te chama, ouve já, ó pecador, ouve a voz de quem te ama, é Jesus teu Salvador, deixa entrar o Rei da Glória, abre-lhe os prazeres do pecado não trarão conforto mais. Só Jesus o Mestre amado, tua alma satisfaz. Deixa entrar o Rei da Glória, abre-lhe o coração, paz eterna vitória, faz opera a salvação. Hoje ainda graça existe para ti, ó pecador. Deixa teu viver com Cristo, vem agora ao Salvador. Deixa entrar o Rei da Glória, abre-lhe o coração, paz eterna vitória, faz opera a salvação. Interna e doce é do Mestre a voz, chamando-me com amor. De braços abertos te espero, vem, oh vem ao teu Redentor. Cristo me chama, me quer salvar. É só um passo, é só confiar. Todo meu ser deponho no altar. Aceita-me tu
meu ser deponho no altar. Aceita-me tu, ó Cristo. O mundo é falso, perdido e mau, pequeno e frágil sou. Mas Cristo com voz divina ao me diz: meu filho, eu forças dou. Cristo me chama, me quer salvar. É só um passo, é só confiar. Todo meu ser me ponho no altar. Aceita-me tu, ó Cristo. Cruz morri por ti, ó pecador. Meu sangue ali verti, provando amarga dor. Na cruz a minha vida pus do céu, por isso vi. Das trevas te chamei, a luz que fazes tu por mim. Então eu não deixei o trono lá da luz. Então não perguntei a glória pela cruz. Te deixei no céu, meu lar foi peregrino aqui. Não queiras, pois, desculpas, é que fazes tu por mim. Imensa foi a dor, angústia que sofri. Não pode haver maior, a ela sucumbir. Mas mesmo a morte desprezei pra te salvar assim. Hoje a minha vida tem e fazes tu por mim. Jesus quer entrar hoje em teu coração. Por que não abres então? Não deixes que nada lhe ocupe o lugar. Oh, que resposta vais dar?
Amém. Graças a Deus. Que Deus aceite a nossa adoração, os hinos que cantamos, que Ele possa receber no trono da sua graça, não é? E nós também, quando cantamos, ficamos felizes, não é mesmo? Amém. Deus nos ajude e Ele nos aceite. Vamos então aqui agora para a leitura bíblica e depois teremos a oração da fé. Como já foi anunciado, primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 11. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo a seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade e diante dele asseguraremos nossos corações. Amém. Vamos ler mais 2 versículos, né? Asseguraremos nosso coração, é o 19. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Agora sim, chegamos até o versículo 21, não é? Vamos orar agora então, começando essa corrente de oração em favor uns dos outros. Você ora, eu oro, todos nós oramos e suplicamos a bênção de Deus. Você pede em favor daquele que você sabe que necessita e enfim nós estaremos juntos nesta oração. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento nós estamos novamente com os nossos olhos fechados durante esta programação de fé e agora desta vez estamos orando em favor das pessoas necessitadas, Senhor, dos teus filhos, dos nossos parentes, dos nossos amigos, daqueles a quem nós sabemos que estão necessitados. E o Senhor Deus, que é conhecedor de todas as coisas, nós pedimos então que o Senhor possa dar a bênção que cada um precisa, ó Pai. Porque a tua palavra diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida, e vida com abundância. Ó Deus, compadece-te das pessoas necessitadas, Senhor, das nossas criancinhas, dos nossos jovens, dos nossos velhos, anciãos, anciãs, enfim, de todos aqueles que precisam, ó Pai. Estende tuas santas mãos de misericórdia para repreender a doença, repreender o mal, doenças incuráveis, doenças estranhas que aparecem muitas vezes, que possam ser repreendidas e a pessoa ser liberta. Nossas pequenas crianças sejam libertas no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossos anciãos, nossas anciãs sejam libertos no nome do Senhor Jesus Cristo e para a tua bendita glória. Pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus.
Eu gostaria de meditar um pouco aqui com os irmãos, porque a hora que estávamos lendo, nos veio o desejo de compartilhar convosco um pouquinho da meditação desta escritura aqui que nós lemos, começando do versículo 11, não é? Então ele diz assim: porque essa é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Agora vem o 12 aqui. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então vamos meditar um pouco, discorrer um pouco nisto aqui, não é? Bom, primeiro, aqui no verso 12 diz que Caim era do maligno. E nós já pregamos isto aqui, nós já fomos ensinados pelo profeta de Deus que Caim era filho da serpente. Ele não era filho de Adão, não é? E aqui São João está dizendo que ele era do maligno. Agora, você acha que Adão, sendo um filho de Deus, ele geraria um filho do maligno? Não é? Lá no começo da Bíblia, em Gênesis, está escrito assim, que cada semente produzisse segundo a sua espécie. Então, cada semente deveria produzir, isso é uma lei que Deus colocou. Cada semente produziria segundo a sua espécie. E se você gosta de ler a Bíblia, gosta de analisar as Escrituras, você pode pegar uma genealogia, que é muito fácil, né? Você vai, se eu não estiver enganado, em São Mateus 3, pode ser que eu esteja enganado, mas você vai encontrar a genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus, filho de José, filho de tal, e vai voltando, esse filho daquele, e aquele filho do outro, e o outro, e quando você vai voltando, vai chegando próximo a Adão, você vai notar um detalhe nessa genealogia, porque pela lei hebraica, somente o filho primogênito entrava na genealogia, né? Os outros já não entravam, era apenas o primeiro para preservar aquela linhagem genealógica, não é? Então, aí vai voltando e diz, sete de Adão, falando da filiação. Sete de Adão e Adão de Deus. E não sei se você percebeu que Caim nasceu primeiro que Sete. Na verdade, Caim nasceu primeiro que Abel também, né? Então, e você vai notar que Caim, não entrou na genealogia de Adão. E aqui São João também, no Novo Testamento, diz que Caim era do maligno. Então Caim não era de Adão, porque Adão era de Deus. E não podia uma semente de Deus gerar uma semente do maligno, né? É uma revelação muito importante isso aqui, né? Mas vamos aqui agora. E por que causa o matou? Então, isso aqui, se nós fôssemos ficar analisando isso aqui, nós não conseguiríamos até mesmo ler a mensagem que nós estamos estudando, porque a causa da morte de Abel foi muito importante, ou seja, é muito importante que cada um saiba. Por que causa Caim matou a seu irmão Abel, né? São João não explicou aqui, mas ele só fez a pergunta, ele formulou a pergunta. E por que causa ele matou seu irmão Abel? Então nós vamos observar que se ele era filho da serpente, e aqui São João está dizendo que ele era filho do maligno, o maligno é Satanás, é o diabo. Então Caim era filho do diabo, não é? E em uma outra escritura no Novo Testamento, isso eu me recordo onde está escrito, né? Assim de memória, é São João capítulo 8. Ali em São João capítulo 8, no Evangelho, o Senhor Jesus Cristo estava dialogando com os fariseus, né?
eles o estavam rejeitando, eles estavam, se é que eu posso usar essa expressão, batendo de frente com ele, os fariseus, né? E aí ele disse assim, o Senhor Jesus Cristo usou essa expressão: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Porque eles alegaram que eram filhos de Abraão, né? E o Senhor Jesus Cristo diz, não, vocês não são filhos de Abraão, porque se vocês o fossem, vocês não quereriam me matar, porque Abraão não matou ninguém, né? Assim, ele não quis assassinar ninguém, e vocês estão querendo fazer isso comigo. Então, se vocês fossem descendentes de Abraão, vocês não iam querer me matar. Vocês são filhos do diabo. Aí você, seja cuidadoso, se você não é da mensagem, seja cuidadoso e procure analisar isso que eu estou falando, não é? Então ele disse, vocês são filhos do diabo. Ele é homicida desde o princípio. Em São João 8, ali. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Quem era ele? Quem é que foi o homicida desde o princípio? Foi Caim, não é? Então o Senhor Jesus Cristo estava dizendo para aqueles fariseus que eles eram da linhagem de Caim, que eles eram filhos de Caim, porque ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, mas na verdade ele os chamou de filhos do diabo. Então é muito importante a gente ter essas revelações bíblicas. Você não pode ler a Bíblia como se lê um livro qualquer. É preciso abrir o coração para o Espírito Santo nos revelar a palavra, porque a igreja de Deus está edificada sobre a revelação. Agora, ainda vamos ficar mais um pouquinho na causa aqui, na causa morte de Abel, né? E por que causa o matou? Porque você sabe, você lê a Bíblia, você sabe que houve uma rebelião no céu, né? Lúcifer rebelou-se contra o Senhor Deus Criador e ele foi expulso de lá, né? De lá do céu ele foi expulso para onde? Para a terra. Ele veio para cá, né? E ele não pôde vencer a Deus. Então ele começou a desferir o seu ódio, ele começou a focalizar a sua raiva, o seu ódio, o seu desejo de morte contra a descendência de Deus. Então a primeira vítima desse ódio mortal de Lúcifer, de Satanás, foi Abel. A primeira vítima foi Abel. E depois dela vieram milhões e milhões e milhões, né? Inclusive, a morte veio ao mundo por causa do pecado. Então, como ele não pôde vencer a Deus, então ele tenta vencer a sua criatura, os seus filhos. Porque não tem nada, se você é pai de família, você sabe disso, não tem nada que fira mais o teu coração do que o sofrimento de seu filho, né? Então, é muito bom nós aprendermos essas coisas aqui. Então ele disse, por que causa matou? Foi por causa disso, porque as obras de Caim eram más e as de seu irmão eram boas. E que obras eram essas, né? Quais obras? Você vai notar que a causa do ódio de Caim se levantar contra Abel, Abel não tinha feito nada de mal para ele. O que aconteceu foi que Abel ofereceu o sacrifício dele, ele matou um cordeirinho e ofereceu a Deus. E Deus, a Bíblia diz que para o sacrifício de Abel, Deus se atentou, não é? Deus aceitou. Mas para o sacrifício de Caim, Deus não atentou. Quer dizer, para Abel e seu sacrifício atentou o Senhor, e para Caim e seu sacrifício não atentou o Senhor. Agora, ainda nós estamos aqui na causa, né? E por que causa o matou?
Que tipo de sacrifício foi o sacrifício de Caim? Ele construiu um altar florido com flores, com frutos, porque ele era lavrador da terra, né? E ele construiu aquele altar então com frutos e ofereceu a Deus. E a Bíblia diz que para esse sacrifício e para Caim não atentou o Senhor. Mas você já parou para pensar por que o Senhor Deus não aceitou o sacrifício de Caim com frutos e flores, né? E para o sacrifício de Abel, atentou para Abel e seu sacrifício, atentou o Senhor. Aí está a causa. E por que causa matou? Aí está a causa. Porque Deus não aceitou o sacrifício de Caim e aceitou o sacrifício de seu irmão Abel. Seu irmão Abel não tinha feito nenhum mal a ele, mas foi por causa da aceitação de Deus. Agora, você já notou uma outra coisa também? Que as religiões evangélicas e tudo, né? As religiões, quase que na sua totalidade, eles dizem que a causa pecado no início, no começo do mundo, foi comer uma maçã. Você observou isso? Que a causa pecado, a causa da queda, foi comer uma maçã. Que Eva comeu uma maçã, deu uma mordida na maçã e deu a outra parte para Adão comer, o restante da maçã. Aí você junta isso, essa religiosidade do povo, essa crença dos chamados cristãos de hoje, junta essa crença com o fato de Deus não ter recebido o sacrifício de Caim, que era maçãs. Frutas, certamente diversas, né? E então, aí está a causa. Deus aceita um sacrifício sob revelação. Porque a Bíblia diz, pela fé, Abel ofereceu melhor sacrifício que Caim. E fé é revelação. E Caim não tinha revelação. Você sabe por que ele ofereceu o sacrifício de frutas? Porque ele pensava mesmo que os pais dele tinham comido frutas. Por isso foram expulsos do Jardim do Éden. Mas não era isso, né? O pecado deles foi o sexo, que não era para ter sido praticado. Aí está a revelação do assunto, lá do começo. Por essa causa, Caim matou seu irmão Abel. Agora, continuando aqui, ó. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Tá vendo? Porque o mundo está na mesma linha de Caim. E o mundo odeia um cristão sem que o cristão lhe tenha feito mal nenhum. Você já observou isso? Que qualquer pessoa que odeia um cristão evangélico, um filho de Deus, ele o faz simplesmente por causa da sua fé, por causa da sua religião. Não é porque ele tem comprado do outro e não pagou, não é porque ele tem mexido com a mulher do outro, não é por nada disso, é por causa da fé, do mesmo jeitinho que Caim odiou seu irmão Abel. Era por causa da fé. E era por causa da revelação, porque fé é revelação. Então ele diz aqui, meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Por quê? Porque o mundo é da linhagem de Caim. O mundo é filho de Caim e ele faz a mesma coisa que seu primeiro pai lá no Jardim do Éden fez, né? Olha isto. O verso 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Por quê? Aqui não tem uma vírgula, mas eu vou fazer uma pequena pausa aqui. Por quê? Amamos os irmãos. Você sabe que passou da morte para a vida porque ama ao próximo. Você não ama somente os seus irmãos da fé da igreja, não. Você ama qualquer pessoa. Você ama qualquer pessoa viciada. Você ama qualquer pessoa de vida errada. Você ama, você não odeia, mas principalmente os irmãos, é claro, né? Então,
Olha isto, nós sabemos que passamos da morte para a vida, por quê? Por que mesmo que você sabe que passou da morte para a vida? Porque amamos os irmãos. Ponto final. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Não tem vida eterna. Quem não ama seu irmão não tem vida eterna. Aleluia. Qualquer que odeia seu irmão, olha isto aqui, versículo 15. Qualquer que odeia a seu irmão é homicida. Homicida é o que mata homem. Que mata um homem, é um homicida. Né? Você sabe, patricida é o que matou o pai dele. Matricida é o que matou a sua mãe. Né? Feminicida é o que mata uma mulher. Né? E homicida é o que mata os homens. Mas aqui está num termo geral. Homem e mulher, quer dizer, é um homicida. Mas isso aqui, ele não pegou um revólver ainda. Ou uma faca ou alguma arma qualquer, né? Qualquer que odeia. É só de odiar no coração o outro ser humano, ou seja, um irmão, ele já é homicida. Porque pode ser que ele não chegou às vias de fato, ele não matou, assim, literalmente, porque talvez existam as leis, ele tem medo depois de ser punido pela lei, vai preso, não é? Fica lá muitos anos recluído na cadeia. Ele talvez não tenha feito isso por circunstâncias, mas se ele tem ódio, se ele odeia, ele desejaria matar. Então, no coração dele, ele é homicida, né? Isso aqui é sério. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Então, o homicida não tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecendo o amor nisto que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar, não tirar, né? Nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo e venda seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, virar as costas, dizendo assim, eu não tenho nada com isso, né? Ele que se vire, isso é problema dele, eu não vou me preocupar com essas coisas e eu vou lavar as minhas mãos, isso é um pecado de omissão, né? A pessoa se omite e fala, eu não tenho nada com isso, eu não vou me meter nessa situação aí. Ele que se vira, ele que resolve o problema dele. Então, veja bem, se você, como ele diz aqui, né? Quem, pois, tiver bens do mundo, se você tem uma certa pequena condição, não precisa ser rico. Se você tiver uma pequena condição, ou seja, assim, bens do mundo, e vendo a seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? As provas estão aí, né? As provas estão aí. Meus filhinhos, não amemos de palavras, porque isso é o que mais acontece. Eu amo, mas então mostra, prova, com as suas ações. Ama quem? Seu filho? Sua mãe? Seu pai? Isso não é mais que a obrigação, Não existe galardão nenhum nisso. Amar o pai, amar a mãe, amar o filho, amar o tio, a tia, né? Não, amar aqueles que não tem nada a ver com a gente, não são nossos parentes, né? E inclusive aqueles que nos perseguem. Amar aqueles que nos perseguem, aí está o galardão, não é? Glória a Deus. Mas ama de língua, mas por obra, não amar só de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguramos nossos corações. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Agora, é bom observar que
São João estava falando para pessoas que conheciam a palavra de Deus, não é? Ele estava falando para pessoas que conheciam a palavra de Deus, porque, por incrível que pareça, mesmo ainda existem pessoas que, mesmo conhecendo a palavra de Deus, ainda não tem amor ao próximo, não é? E nem aos irmãos. Então, mas ele estava se dirigindo a pessoas conhecedoras, porque ele disse lá no começo, no versículo 11, que essa é a mensagem que nós ouvimos desde o princípio. Então, estes a quem ele estava se dirigindo conheciam a mensagem desde o princípio, né? Que era a mesma mensagem. Então, ele está dizendo tudo isso aqui a pessoas conhecedoras, né? Agora, tem um detalhe aí. Se você conhece a palavra de Deus desde o princípio, não é? Como está escrito aqui, e você tem recebido o Espírito Santo de Deus na sua alma, e você fizer qualquer coisa que seja contrária a Deus, aí seu coração te condena sim. O coração vai condenar você por isso, não é? Porque o profeta disse que a nossa alma está dentro do nosso coração, um pequeno compartimento ali, que não vai nem sangue ali está a nossa alma. Então, se você é conhecedor da mensagem desde o princípio, e se você recebeu o Espírito Santo de Deus na sua alma, e você fizer qualquer coisa que não agrade a Deus, o seu coração vai te condenar. Agora, se você é esse crente, conhecedor da mensagem de Deus, que recebeu o Espírito Santo na sua alma, e você fez alguma coisa e o coração não condenou, então por que não está errado? Está certo, né? Agora, o profeta Irmão Branham disse assim, que alguém diz assim, eu faço isso, faço aquilo, mas nada me condena no meu coração. Ele disse assim, então é porque não tem nada lá para condenar. Porque é como se nós tivéssemos ali um produto dentro de nós, reagente. Quando vem um outro produto que cause uma reação, então ele reage. O Espírito Santo é como se fosse um produto reagente dentro de nós. E quando você comete um erro, uma coisa que não agrada a Deus, ele reage dentro de você. Aleluia! Agora, se não reage, então é porque não tem nada lá para reagir, né? Então ele não está lá. Então isso é muito sério, é bastante sério nós meditarmos nessas coisas, né? Mas agora vamos parar aqui então, e agora iremos para a mensagem que, como já foi anunciado, no princípio não foi assim. Então vamos aqui no parágrafo 55. Deixa eu dar uma olhadinha na hora aqui para ver, para nós nos situarmos. Nós já estamos com a metade do tempo já, né? Gasto. Alguém diz, bem, eu quero que você faça isto, quero que você faça aquilo. Bem, irmão, eu preferiria estar ali fora cometendo um engano ao tentar fazer algo correto. Note isto. Eu prefiro estar cometendo um engano, eu prefiro estar errado, mas pensando que estou fazendo o que é certo. Na minha consciência, eu estou fazendo uma coisa certa, mas talvez não esteja certa por causa da minha falta de conhecimento da palavra. Pode acontecer isso. Você não tem conhecimento da palavra e você faz uma coisa errada, mas você está pensando dentro do seu âmago, da sua alma, que aquilo é certo, né? Então ele está dizendo aqui, eu prefiro estar ali fora cometendo um engano ao tentar fazer algo correto do que eu estar tentando roubar das pessoas a última esperança que elas têm. Eu cometo um engano. Eu orei para centenas de centenas que nunca ficaram boas, mas eu prefiro estar mostrando àquelas pessoas um Deus, uma Bíblia e um Cristo que realmente cura.
do que tentar roubar a última chance que eles têm de alguma vez ficarem bem. Porque tem pessoas que não creem no Evangelho mesmo, né? Porque se não crê na cura divina, é porque não crê no Evangelho. Se não crê no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, é porque não crê no Evangelho. Se não crê no lava-pés, na hora da Santa Ceia, é porque não crê no Evangelho, né? Só tem essa explicação, porque está escrito lá, mas a pessoa não obedece, a pessoa se esquiva, então é porque não crê naquilo que está escrito, né? Mas ele diz aqui, ó, eu preferiria continuar orando para elas, por elas, e falando para elas que existe um Cristo verdadeiro, que existe um Deus amoroso, um Deus verdadeiro, que existe um Deus que cura, né? Do que roubar dela a última esperança. Conta-se que o profeta de Deus, irmão Brana, orou por um homem e disse para ele, assim diz o senhor está curado. Ele era cego, esse irmão, e ele era jornalista, né? Aliás, perdão, jornaleiro, ele era jornaleiro. Ele ficava vendendo os jornais em um certo determinado ponto ali, não é? E ele ficava gritando, olha o jornal do dia, isso, aquilo e tal. As pessoas passavam ali e compravam até para ajudá-lo, né? Quem sabe? Então, e de vez em quando, ele se lembrava que o profeta de Deus havia orado por ele e disse a ele, assim diz o Senhor, você está curado, né? Então, ele dava um glória a Deus, a hora que ele gritava, olha o jornal, ele dizia, glória a Deus! Ele virou um pentecostal de verdade, né? Glória a Deus, aleluia, eu estou curado. O profeta de Deus, o homem de Deus disse que eu estou curado, mas ele continuava a não enxergar. Aí, ele pertencia a uma determinada igreja conservadora que não cria na cura divina. Aí, a direção da sua igreja o chamou e disse, naturalmente, cautelosamente, né? Disse para ele, irmão, não faça mais isso não. Não fica lá na esquina gritando que o irmão está curado, que o homem de Deus orou pelo irmão e o irmão foi curado, porque todos estão vendo que o irmão não está curado, o irmão está cego, né? Então, esse irmão disse para ele, meus irmãos, eu amo vocês. Vamos fazer um quadro bonito aqui, né? Eu amo vocês. Eu amo a nossa igreja, eu tenho profunda consideração por todos os meus irmãos, pelo meu pastor e por todos os diáconos, mas, pelo amor de Deus, não tire de mim a última esperança que eu tenho, porque eu já congreguei lá tanto tempo e eu nunca recebi a cura dos meus olhos. Agora esse homem de Deus disse que eu fiquei curado, então eu estou acreditando nisto. Por favor, não roube de mim a minha última esperança. Aleluia. Então o profeta está dizendo isso. Eu prefiro continuar dizendo para eles que há um Deus verdadeiro que cura, há um Senhor Jesus Cristo verdadeiro, né? Há um céu verdadeiro, aleluia, há uma cura divina verdadeira para aqueles que creem, do que roubar a última esperança que ele tenha, não é? Você diz que ama a humanidade e retém essas coisas deles, é como estar tentando dar leite a um bebê moribundo, tirando isto dele. Isso não é correto. Há algo errado. A razão que fazem isto é porque causa... deixa eu ver aqui. É por causa do híbrido. Porque se eles aceitarem isso, suas igrejas o colocarão para fora por causa disto. Correto. Híbrido. Então, a organização é um problema sério. Uma organização religiosa não leva as pessoas para o céu, não. Não me tome como um extremista. A organização religiosa não leva ninguém para o céu.
porque ela impõe nos crentes aquele sistema humano, humanizado da organização, e não deixa que as pessoas creiam em Deus, não deixa que as pessoas creiam no sobrenatural, não deixa que as pessoas creiam em nada mais do que aquele traçado que eles fazem ali na sua organização. Então, por que isso? Ele diz, é porque são híbridos, né? Eles não podem mais produzir. Sim, a palavra, e não se mistura a palavra com nada. Você sabe, Satanás tentou isso com Jesus certa vez. Sim, certa vez veio um do céu para mudar essa condição híbrida. Então, como ele tentou Eva, ele também tentou a Jesus. E o levou ali em cima no topo do monte. Ele disse, agora, se tu és o Filho de Deus, eu quero que você realize um milagre, para que então eu possa te ver fazer isto. Aquele mesmo velho diabo vive hoje. Você acredita nisso, não é? Que aquele mesmo velho diabo que levou o Senhor Jesus Cristo lá no monte e falou para ele, se você é o Filho de Deus, realiza um milagre, porque eu gostaria de ver você fazer isso, não é? Ele diz, aquele mesmo velho diabo vive hoje, só que em outras pessoas. Aquele mesmo Espírito de Cristo está vivo hoje, só que em outras pessoas, em você, em mim. O Espírito de Cristo, né? Ele está vivendo em outras pessoas agora, que somos nós, que cremos nele, que cremos na sua santa palavra. Aleluia, ele está vivo hoje, só que em outras pessoas, vê você? Isso é correto. O homem vai, mas nunca o Espírito. Então ele o levou para cima de um monte e ele disse, agora, se tu és o Filho de Deus, tentando-o com a palavra, disse, está escrito na Bíblia, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que teus pés não tropecem em nenhuma pedra. Eles te sustentarão. Veja, parte da palavra. O diabo citou para ele parte da palavra, não é? E você sabe qual salmo que ele citou, né? Sabe, não sabe? Ele citou o Salmo 91. E às vezes as pessoas creem no Salmo 91, abre a Bíblia no Salmo 91 e deixa lá na cabeceira da cama aberta. Mas isso não vale nada, porque ali só está um papel. Se a pessoa realmente não crer na palavra de Deus, não tem nenhum efeito aquilo, né? Então, se você é um filho de Deus, ele lança-te daqui abaixo e tal, e está escrito na Bíblia que aos anjos dará ordens a teu respeito para te sustentar nas suas mãos. Eles te sustentarão. Veja, parte da palavra, mas ele não tropeçou em nenhuma pedra. O Senhor Jesus Cristo, ele não tropeçou em nenhuma pedra. Então ele disse, e também está escrito. O Senhor Jesus Cristo respondeu para ele com a palavra, e também está escrito. Amém. Ele soube, então, que ele tinha alguém ali acima de Eva. O diabo, o velho diabo, que tentou Eva, estava tentando Jesus aquele dia. E ele ainda está hoje tentando a nós também. É o mesmo velho diabo ainda. Só que naquele dia, ele descobriu que ele estava tentando alguém um pouco acima de Eva. Não era do mesmo nível dela. Então, ela caiu, mas ele não. O Senhor Jesus Cristo não caiu nas artimanhas de Satanás, né? Ele soube então que ele tinha alguém ali acima de Eva. Ele não podia hibridar aquele. Não, Senhor. Por quê? Ele veio para produzir de volta a raça de Adão. Uma fé viva na palavra, viva do Deus vivo,
E ele provou isto bem ali através de seus atos, que o santo mais fraco da terra pode derrotar o diabo com a palavra escrita de Deus. Amém? Gostei dessa aqui, né? Eu gostei dessa aqui, eu vou até repetir aqui, viu? Deixa eu ver aqui. O santo mais fraco da terra, quem sabe esse santo mais fraco da terra seja eu? Aí você diz, não, pode ser que seja eu. Mas esse aí, o santo mais fraco, o santo de Deus. Eu não estou falando de santo imagem de escultura, não. Santo vivo, né? O santo mais fraco de Deus na terra pode derrotar o diabo com a palavra escrita de Deus. Você não precisa tanta coisa. É só você citar a palavra para o diabo, crendo naquilo que vem da sua alma. Pronto, o diabo está derrotado. Já, né? Bendito seja Deus. Ele era Deus, ele mesmo, manifesto em carne. Tinha poderes sem limite, mas ele nunca os usou. Que maravilha, não é? Saber essas coisas. Jesus tinha poderes sem limites, mas ele nunca os usou, não é? O que ele fez? Ele derrotou a Satanás com a mesma coisa que Satanás usou para derrotar Eva. Amém. Ele jogou areia nos olhos dele dessa vez. Quando ele falsificou a palavra de Deus para Eva, ela creu nele. Mas quando ele veio tentar falsificá-la para Jesus, ele falhou. Sim, Senhor. Ele falhou porque ele permaneceu com a palavra do Pai, dizendo, está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e somente ele servirás. O que ele fez? Satanás o deixou em paz. Dessa vez o diabo levou um choque, né? Um choque terrível. Glória a Deus. E deixou em paz. Por quê? Ele tomou a palavra de Deus, não a hibridou para ele. Ele era o filho virgem, inadulterado do Deus vivo. Ele não falsificou a palavra, não a hibridou. Não é ele havia nascido de Deus, ele veio de Deus. Ele voltou para Deus, ele permaneceu na palavra de Deus, ele nunca a alterou, nem sequer um pouquinho. Quando ele veio, ele realizou os sinais do Messias, que a Bíblia diz que ele realizaria. E o incrédulo, a igreja híbrida daquele dia, não creu naquilo. Então aqueles que não creram nele, que ficaram sempre contra ele, sempre tentando arrumar uma artimanha falsa, uma prova falsa para poder condená-lo, essa gente não é de Deus, essa gente que faz esse tipo de coisa, tentando arrumar uma prova falsa para condenar o Senhor Jesus Cristo, né? E era a igreja, né? Lá, não creu naquilo. E quando ele faz isto hoje, eles continuam não crendo nisto, porque são híbridos. Disse, no princípio não era assim. Quando ele veio, ele encontrou os homens ensinando coisas que não haviam na Bíblia. E então ele disse, não era assim no princípio. Eu gostaria de saber se ele viesse hoje, ele encontraria muitos deles ensinando coisas que não estão na Bíblia. Ele diria a mesma coisa. Não foi assim no princípio. É verdade. Agora, nós observamos as coisas que ele encontrou. Quando ele veio, ele encontrou a igreja. Ouçam e deixem isto absorver bastante e profundamente. Quando ele veio, o que ele encontrou?
ele encontrou as pessoas procurando a igreja para a salvação e o que elas estavam obtendo? Um punhado de credos, e esta é a mesma coisa que existe hoje. Um punhado de credos feitos pelo homem. A salvação vem através do sangue e somente através dele. E se você obteve salvação, Jesus Cristo disse: esses sinais seguirão aqueles que crerem. E as obras que faço também as farão. Esta é a salvação. Essa é a evidência disto. Será a mesma. Deixa eu olhar a hora aqui. Falta um pouquinho ainda, né? Dá para ir mais um pouquinho para frente ainda. Lá nas terras pagãs, homens e mulheres, já os vi subirem ali, não sabendo nem mesmo diferenciar a mão direita da esquerda. E quando eles recebem o Espírito Santo, você sabe o que eles fazem? A mesma coisa que você faz. Falam em línguas, louvam a Deus, pulam para cima e para baixo, se comportam exatamente como você faz isto. Mostra que é Deus. E eu gostaria que vocês, mulheres americanas, deixassem isso infiltrar em vocês. Vocês que têm que usar estas velhas roupinhas imundas para sair e cortar a grama quando os homens estão saindo do trabalho e permite que as suas filhas façam a mesma coisa? Então, olha isto, né? Quer dizer, as mulheres, por que será que elas vestem essas roupinhas bem curtinhas, esses shorts, essas sainhas, né? Esse tipo de roupa assim, que não é recomendável para uma cristã ou para uma mulher decente, né? Porque elas querem que os homens as vejam dessa maneira. Elas querem que os homens as cobicem. Então elas vão cortar a grama lá do jardim justamente na hora que os trabalhadores estão saindo, estão passando na rua ali. Então ele diz aqui que elas ficam daquela maneira ali, como que aguando as plantas do jardim à tarde, ou cortando a grama, com aquelas roupinhas praticamente seminuas, não é? Agora, eu tenho 2 filhas. Elas podem fazer isso um dia. Quem sabe, não é um dia. Mas, irmão, quando elas o fizerem, quando elas o fizerem, tem uma reticência aqui, né? Esticadas em uma margem, em algum lugar, dizendo, é para bronzear do sol. Elas ficarão bronzeadas. Será o filho do Sr. Charlie Branham, com uma ripa, né? Eu acho que é o feminino de hippie. Com uma ripa, não, perdão, desculpa, é uma ripa mesmo, ripa de fazer telhado, né? Uma ripa de cobrir, de fazer enripamento de telhado. Eu pensei que era outra coisa aqui. É uma ripa, então olha isso aqui, né? Elas ficarão lá, se elas ficarem, ele está dizendo, lá deitada lá no sol, de biquíni, para se bronzear, ele está dizendo isso aqui, ó. Elas ficarão bronzeadas, será o filho do Sr. Charlie Branham, era o William Branham. Filho de Charlie Branham era o William Branham, né? Era o filho de Charlie Branham com uma ripa em sua mão. Elas, por certo, vão ficar bronzeadas. Não há dúvida a respeito disso. Será o filho de meu pai quem fará isso, vem? Mas agora, aquilo hoje, elas devem ser civilizadas. Eu vi uma senhora entrando certo dia, lá embaixo, nesse restaurante Clifton's, Ginny, você estava lá em cima, o irmão
Arganbright ia comprar um terno para mim e eu estava esperando por ele porque eu precisava de um... E ele ia me comprar um par de roupas. E eu estava esperando ali no Clifton's, esperando ele entrar. E eu vi uma mulher entrar e eu disse, nossa, aquela pobre coisa. Eu olhei para ela e pensei, você sabe, eu já vi glaucoma, eu já vi oftalmia, eu já vi lepra, mas eu nunca tinha visto nada como aquilo. Há algo errado com os olhos daquela mulher, né? Ele olhou, pensou que era uma doença pegajosa, contagiosa, talvez, né? Pensei, há algo errado com aquela mulher. Eu pensei, bem, eu creio que chegarei até ela e perguntarei àquela irmã que direi que sou um ministro e lhe perguntarei o que há de errado e se eu poderia orar por ela. Então comecei a ir em sua direção e outra mulher se aproximou com a mesma aparência. Eu me afastei. Ela provavelmente teria me dado um tapa se eu tivesse lhe perguntado. Se eu tivesse perguntado, né, ela provavelmente teria me dado um tapa. Mas você sabe, ela tinha pintado seus olhos aqui fora, de verde e azul, aqui atrás. A coisa mais horrível que já vi em minha vida. Agora, mulheres, se vocês forem usar aquela coisa a qual não deveria usar, você não deveria fazer aquilo, mas de todos os modos, porque você não tenta se parecer com um humano, não algum tipo de coisa de defunto que saiu da agência funerária ou algo. Eu pelo menos tente ser humana. Agora você diz assim, mas esse profeta era antiquado mesmo, né? Esse profeta era atrasado mesmo. Bom, ele está falando das coisas do princípio, né? Quem é do princípio é antiquado, não é certo? Porque no princípio não foi assim, lá atrás não era assim. Agora é porque nós somos muito atualizados, nós somos muito modernos agora. Mas no princípio não era assim, com certeza. Você que é idoso, que tem 80 anos, 90 anos, 70 anos, você sabe que no princípio, lá atrás, há 60 anos atrás, não era assim. Não precisa ir tão longe assim, né? Então pareça-se pelo menos como uma pessoa humana, não como um defunto que saiu da agência funerária, não é? Eu não creio de modo algum no uso destas coisas. Eu não creio que você deve fazer isto. Houve apenas uma mulher na Bíblia que pintou a sua face para se encontrar com um homem. Veja só uma na Bíblia que fez isto, que pintou a sua face para se encontrar com um homem. Mulher nenhuma pinta a sua face para se encontrar com Deus. Isso é certo? É certo ou não é? Mulher nenhuma pintaria sua face, os olhos e batom e tudo, para se encontrar com Deus, para ir orar, para ir no culto de oração. Não, ela não precisa fazer isso. Ela não faria isso. Mas elas poderiam fazer isso para se encontrar com algum namorado, com algum homem, né? Então é isso, para ficar atraente, para ficar insinuante. Mulher nenhuma pinta sua face para se encontrar com Deus. Você pinta sua face para se encontrar com os homens. E o nome dela, daquela mulher da Bíblia, era Jezabel. A única mulher que se pintou na Bíblia foi Jezabel. Nem as prostitutas que houveram, que a Bíblia fala de prostitutas, não é? Elas não faziam isso. Mas Jezabel,
ela foi chamada na Bíblia também de prostituta, mas ela era uma prostituta clássica, na verdade, não é? E o nome dela era Jezabel. Vocês sabem o que Deus fez com ela? Ele alimentou os cães com ela. Então, quando você vir uma mulher usando pinturas, saiba que aquela é a senhorita carne para cães. Ele está pegando meio forte aqui, não é? Aquela é a senhorita carne para cães. Para cães. Deus lhe entrega aos cães. E é para isso que ela serve. Carne para cães. Deixa eu ver a hora aqui. Deu a hora aqui, né? Acabou o parágrafo aqui. Aí ele começou a falar forte aqui, a gente esquece de olhar no relógio, né? Mas olha isto aqui, vamos ficar com isto. E se o senhor permitir, nós chegamos ao parágrafo 61, né? E eu acredito que os filhos de Deus não se zangam com o profeta, não odeiam o profeta, mas essa mulher aqui que ele está se referindo, ela odiou justamente um profeta que era o profeta Elias. Essa mulher aqui, Jezabel, ela odiou esse profeta de morte, ela buscou ele para matá-lo. E essas Jezabéis agora do século XX e a Jezabel do século XX, que é um tipo de uma igreja que existe, que é a igreja pintada, não é? Ela também odeia o profeta Elias, que está pregando essa mensagem agora. Se você não sabe, William Branham está pregando essa mensagem no espírito e virtude de Elias. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Nós vamos encerrar porque a hora já deu, não é? Oremos então. Senhor Deus, Pai amado, agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo, ó Pai, porque o Senhor nos deu este privilégio para podermos crer na Tua palavra. E não é difícil. O Senhor Jesus Cristo disse que os seus mandamentos não seriam pesados. Não é difícil para nós crer na Sua palavra, Senhor Deus. Então nós agradecemos por isso, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, e eu peço em favor dos meus irmãos ouvintes, das minhas irmãs ouvintes, que nenhuma delas se enraiveça, nenhuma delas ranjam os dentes contra o teu profeta, porque isso seria ranger os dentes contra o Espírito Santo do Senhor. Então perdoa cada um de nós, abençoando e dando vitória na bênção e na paz do Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Então não esqueçam que as nossas publicações vão ao ar aqui por este canal, todas as terças-feiras e aos sábados, no horário das 18 horas e 45 minutos, não é? E não esqueçam então de dar o joia, curtir ali, e também se você não é inscrito, inscreva-se no canal e também ative o sininho, não é? Para receber notificações, se você assim o desejar. Se você interessar, então faça isto e você certamente será abençoado. Todos nós seremos abençoados, né? Fiquem com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, e até a nossa próxima oportunidade, até o nosso próximo encontro com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Amém.